Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Giane Silva. Hoje eu estou aqui para mais um bate-papo do nosso canal, né? Acompanhe aí as nossas redes sociais, que a gente vai falar sobre diversas temáticas. Vocês acompanham o Pode Ser Santar, né? Que vem aí bombando nas redes sociais com as nossas poetas idosas. E hoje eu vim trazer uma temática que a gente vai falar no mês de abril. Mês de abril, dia 2 de abril, um dia importantíssimo para falarmos sobre o transtorno do espectro autista. Nós temos esse dia como dia de conscientização mundial, ou seja, todo mundo vai parar algum momento para repensar, refletir sobre a temática do TEA, do autismo. E é importante essa campanha, a gente só precisa falar dela em abril? Não, a gente precisa falar um ano inteiro. Mas eu, como educadora, penso que as temáticas de campanhas como Novembro Azul, como Outubro Rosa, Janeiro Branco, são extremamente importantes e essenciais para que chegue à grande população. Porque se às vezes a gente não fala em dia nenhum, aquele mês a gente para falar. Então hoje o meu bate-papo é sobre a inclusão e diversidade e pensando principalmente na rotina de quem está na ponta, na rotina de milhares de famílias atípicas que convivem diariamente com a rotina da criança, do adulto, da pessoa idosa autista. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente conversar sobre o assunto. Quem é ela? Assim como eu, mãe atípica, assim como eu, uma rotina de escola, uma rotina de bastidores, de clínicas de terapia, bastidores que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Hoje eu chamei para a gente conversar com a nossa querida Alessandra. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Jane. Queria agradecer o convite, viu? Muito obrigado. E um assunto super importante que a gente vai falar hoje, né? Ale, eu que agradeço. A gente se conheceu nos bastidores de clínica, né? Exatamente. Clínica Aba, né? Onde fica diversas mãezinhas, né? A gente chama as mães atípicas, né? E a gente um espaço muito silencioso, né? Com certeza. E também muito de muitas reflexões, quando as terapeutas vêm buscar o nosso filho e vão embora e a gente fica esperando aquela porta abrir por vezes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu queria agradecer você ter aceitado o convite, porque igual a você, hoje tem milhares de famílias brasileiras atípicas, que quem está na ponta é a mãe, ou é a avó, em alguns casos o pai, muito mais difícil, Sim, né? Nós temos também mães sós, né? Cuidando muitas. da rotina, dessa rotina, assim, que a gente precisa de agenda para lembrar e acompanhar. Então, eu queria deixar o meu abraço, assim, para Não, muito você, por obrigada. você ter aceitado Obrigada esse mesmo pelo bate-papo. convite. Então, Alessandra, hoje conta quem é você enquanto mãe atípica, né? Você é a mãe do Miguel, conta um pouquinho para mim. Então, eu sou uma mãe em constante transformação na realidade, viu, Jane? Porque o autismo, eu falo que é um mundo novo, é um mundo de transformação. É um mundo que as famílias vão se renovando a cada dia. Na realidade, a gente vai se reconhecendo naquilo que a gente achava importante. A gente acha o pequeno mais importante hoje em dia. Então, o meu mundo com o Miguel hoje ele tem 9 anos, né? Ele foi diagnosticado com autismo com 6 anos. Eu achei um pouco tardio, porque a gente já via características nele, mas a gente não é o profissional, né? A gente é o pai, é a mãe que está ali. Mas foi muito importante nessa fase ele ter tido esse diagnóstico. E com 6 anos, ele já vinha de um mundo de terapia, porque o Miguel tem um histórico extenso de várias comorbidades, mas em questão do autismo faz toda a diferença quando você tem o diagnóstico, porque esse diagnóstico faz com que seu filho tenha terapias com um tempo maior, né? E aí é muito voltado para a parte comportamental, que é o que o Miguel mais precisa. Mais precisa. É, Ale,
Então, você fala que o Miguel foi diagnosticado, né, com TEA aos 6 anos de idade, Isso. né? E quando a gente pensa no diagnóstico, é um dos grandes desafios, né? Pensando na rede particular, o Miguel tinha convênio quando você fez o diagnóstico dele? Tinha convênio. Tinha convênio, né? A gente pensando na rede particular, é um desafio hoje dos convênios, as mães atípicas sempre têm, né? Essa fala do o quanto é desafiador passar por todo esse processo, que É. passa pelo neuropediatra, dependendo da situação, pelo psiquiatra, o neuropsicólogo. Você teve, dificuldades nesse processo? Eu tive dificuldades em chegar com um pedido médico, que era o principal, né? Esse pedido médico nem sempre vem tão fácil, porque eles acham muitas vezes que são regras das crianças, que é criança, e nem sempre é. Então, uma neuro, ela olhou para o Miguel com um olhar diferente e tenho certeza que era o olhar que ele precisava, e ela fez esse pedido e ela ainda me abordou. Ela falou assim, mas nunca ninguém te falou sobre isso. Ela falou assim, nunca nenhum médico, nenhum neuro que ele passou, nunca te pediu para fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu falei, doutora, não. Até hoje não. E aí ela foi uma luz que realmente ela teve esse olhar diferente para o Miguel e a gente conseguiu fazer, marcar as avaliações, que hoje em dia é difícil, mesmo por convênio, é muito difícil marcar, porque tem uma lista de espera geralmente, não é todo lugar que faz. E com o tempo, né, depois de vários questionários, né, várias pesquisas, e aí fez os testes com o Miguel, vários protocolos que eles aplicam, que é um mundo muito interessante também, e que a gente acha que é mínimo, mas é dali que a gente vai vendo as diferenças, e aí deu certo. E aí ele foi diagnosticado tanto com o autismo e TDAH também. TDAH também. Ele está Também. com 9 anos hoje, né? Isso, Então, assim, quando você de fato conseguiu fazer o diagnóstico, isso te possibilitou acesso às terapias, né? Fica melhor exatamente. para caminhar, inclusive também com os direitos dele, né? Lembrando que a pessoa autista ela tem direitos, né, garantidos por lei. A gente não vai abordar o assunto aqui hoje. Hoje a gente vai falar dessa mãe atípica e dessa rotina, mas também lembrar sobre o quando a gente pensa no público, no SUS, né? A gente tem todo um processo que começa ali na UBS para Sim. poder fazer o diagnóstico também para essa mãe que tá entendendo que tem alguma diferença no seu filho. Tem algum atraso de desenvolvimento, seja no falar, seja no andar, e aí ela precisa utilizar a rede pública, ela vai começar ali pela UBS ou ainda diretamente no CAPS, né? O CAPS é portas abertas, mas Também. sempre conversar com um pediatra inicialmente para entender na sua região aonde ela vai buscar, né? A gente tem sim uma rede de acesso que pode prover esse mesmo diagnóstico, né? Fazer análise neuropsicológica para entender se é autista ou não, e a gente precisa passar por esse diagnóstico, não é de olho, né? Não, Não não é adiantava no você falar olhar. assim, ela falou que a família já percebia Já. algo, mas ela falar não adiantava. Então, toda vez que a gente entender que o nosso filho é diferente em algum aspecto, faz-se interessante conversar com o pediatra, conversar com outros especialistas, e a rede pública também oferta. E precisava ofertar mais. A gente tem algumas redes, né, que a Passamos por gente isso. tem muito tempo de espera. E precisaria falar num outro podcast sobre isso, mas já dizendo para as mãezinhas não desistam, na rede pública também tem. Comece o processo ali pela UBS, peça orientação do pediatra, procure pelo assistente social também da saúde, para que tenha todas as orientações. Chegando o diagnóstico, aí Hum. começam as terapias. E aí, Alessandra? Então, chegando o diagnóstico, na nossa família é diferente, graças a Deus, assim, de muitas outras famílias, a gente não teve um período de luto que muitos falam, né? Quando chega esse diagnóstico do autismo. E a gente não viveu esse luto. Graças a Deus a gente teve uma boa aceitação, que eu acho que é um ponto fundamental das famílias. E eu acho que no começo, Jane, eu acredito muito que é onde as famílias se perdem, sabe? Quando vem o diagnóstico do seu filho, o que que você vai fazer? E agora, né? Qual será o próximo passo? A gente foi adequar as terapias para ele. Ele já vinha de outras terapias por causa das condições dele, só que eram aquelas terapias
padrões, né? E aí ele foi voltado agora para a parte de aba, para toda a parte comportamental. E aí foi onde a gente viu um olhar totalmente diferente, porque é muito diferente a terapia aba para as crianças. Então é onde você enxerga aquele detalhe, sabe, que você às vezes o pegar na colher ali e que você nem imagina que é uma dificuldade muito grande às vezes para criança autista, a fala, o se expressar. O Miguel, por exemplo, ele começou a falar com 4 anos e meio, então ele já tinha todo um atraso. E a gente só foi adequando, na realidade, a rotina dele em questões de terapia. Por quê? Aumentou muito, né? O quadro de terapias dele, as especialidades que ele faz em questão de terapia e cada despertar que a gente enxerga em cada terapia, a importância que tem. Hoje, por exemplo, na rotina do Miguel, eu já vou voltar um pouquinho depois sobre o diagnóstico, mas nessa rotina hoje ele passa com quais terapeutas? Quem é a rede que cuida do Miguel hoje? Então, na clínica que ele faz terapia hoje, ele passa com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade e tem mais uma, hein? E também o neuro, né, que ele É, faz o neuro ele faz a rotina com acompanhamento, o neuro isso, e psicopedagogia e ele faz também, psicopedagogia. Então a porque ele gente está tem num uma período rotina escolar. além da escola, né, que quando a Sim, gente pensa numa criança de 9 anos, a gente só pensa que ela está na rotina escolar, né? Qual é o exatamente. compromisso de uma criança hoje? Eu até brinco muito com o Christian, né? Quando ele não quer ir para a escola, eu falo, mas toda criança está na escola. Depois, quando cresce, vai trabalhar. Esse período é da escola. A criança autista, além da escola regular, para passar por esse processo de inclusão social e alfabetização, ela, depois, se ela tem o diagnóstico, Sim, ela vai passar por um processo terapêutico de diversos profissionais que vão atuar no que ela mais necessita. Às vezes, por exemplo, às vezes tem um atraso da fala, né? Um atraso deste desenvolvimento. O fono se faz necessário. com Então, certeza. no caso do Miguel, ela contou, eu contei 7, né? É, são seis Seis terapias e terapias mais neuro que e tem que mais fazer esse neuro. Então, a acompanhamento, gente entende que tudo isso vira rotina para você com ele. Porque vira tem a rotina. rotina de sair de casa, levar ele para estar na terapia, tem a rotina de depois voltar, de ir para a escola. Como é que você dá conta de tudo isso? Então, é a gente administrar muito bem o tempo da gente e o tempo deles, né? Mas a gente também, eu acho que é muito importante a gente saber respeitar os limites, porque quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica eufórico ali para saber naquela dificuldade da onde a gente vai primeiro, né? E aí essa rotina a gente vai adequando. Hoje o Miguel, por exemplo, vou Ou falar, seja, não começou tudo junto, né? Ele não, veio aos poucos aos para o que ele poucos, mais necessitava naquele momento, e aí isso. foi se adequando. Isso, ele não começou com essas 6 terapias, porque ele Uhum. tinha pontos mais, com mais Urgente, dificuldades. mais urgências, Isso, né? exatamente. Como a psicologia, que é Uhum. onde atua exatamente na parte comportamental dele, que é onde alguns pontos que a gente tem mais dificuldade. E com o passar do tempo, foi se adequando outras terapias de acordo com a necessidade dele. Ok. Então, a gente faz o quê? As terapias dele geralmente são no período da manhã, e na sequência, ele volta para casa, almoça e vai para a escola. Então, assim, Hum. ele fica o dia inteiro fora de casa praticamente. E aí só tem a partezinha da noite para chegar, tomar um banho e curtir um pouquinho em casa. Mas é uma rotina que é cansativa. Não estou romantizando o autismo porque Sim. não é fácil. A gente passa por várias dificuldades, inclusive lugares para a gente fazer terapia também é muito difícil, né? E Sim. esse Você tá falando comprometimento da mamãe, né, que precisa. é, A gente gente, vai porque a falar, a gente gente tem que vai ter falar. outro olhar, viu? Eu tô aqui só sondando para a gente entender um pouquinho dessa rotina, É, a né? É a rotina rotina, é porque essa. tem dois momentos, né? O primeiro, diagnóstico. A gente vai falar para principalmente, eu quero que esse vídeo chegue em mães, famílias atípicas que entendem. Primeiro, a gente precisa entender o diagnóstico, né? Precisa levar no especialista. Não é a mãe, não é a tia, não é a avó, não é a vizinha que fala. A gente precisa que seja avaliado. É avaliado inicialmente. O pediatra encaminha para o neuropsicólogo ou psiquiatra infantil. E de lá é encaminhado para neuropsicólogo, né? Isso. O neuropediatra faz o encaminhamento que vai fazer essa primeira avaliação. E aí, depois que sair o laudo, é que se inicia o processo de terapias que se fazem necessário naquele momento
para o desenvolvimento desta criança. No caso aqui, a gente vai falar das crianças, né? O Miguel está com 9, o Christian está com 8, vai fazer 9 agora também. E a gente sabe a importância do desenvolvimento dessa criança passando por esse processo terapêutico. Sim. Se é uma criança, como eu citei, o problema da fala, o fono vai auxiliar, né? Vai poder auxiliar nesse caminho. Se a gente pensa que é um problema comportamental, ela falou, inclusive, da a importância da TO, o jeito de segurar a colher. A gente tem diversos exemplos, que a gente fala de algumas crianças autistas que comem com a mão. Então, esse processo de segurar a colher, de saber se aquela colher, se ele tem... Às vezes ele tem uma hipersensibilidade daquele material da colher. Vamos trocar uma de plástico, uma de madeira, uma de prata. Vamos achar a colher que ele consegue segurar. Todo esse é um processo que o especialista pode ajudar. Então, primeiro passo, diagnóstico. Sim. Segundo passo, a gente fala dessa aceitação. Você falou do luto, né? O segundo passo é a aceitação, na verdade, na rotina de um novo processo que vai ser diferente. Totalmente. Quando a gente pensa na criança autista, a gente está falando de um espectro, né? Espectro autista, que vai ter diversas características que são diferentes quando a gente diz da criança típica. Quando a gente pensa que a gente tem uma criança atípica que precisa de diversos auxílios no seu desenvolvimento. Exatamente. Então, não é mais tudo igual. Não é. Não Aqui é a gente mesmo. começa um processo de inclusão familiar e possivelmente essa mãe, né, é que vai se dedicar um pouco mais pensando numa rotina. Que quem vai levar o Miguel para tudo que é lugar é a mãe, né? É a mãe. Mais ainda, por exemplo, você tem o pai do Miguel, né? Sim. Como que é o nome do pai do Miguel? O pai do Miguel é o Edivan. É o Edivando? Edivando Santos. Edivando Santos. Aí a gente chega na rede. Fazer tudo sem uma rede de suporte é muito difícil. Imagina a Alessandra cuidando do Miguel, fazendo toda essa rotina, e de repente ela necessita ir no dentista porque quebrou o dente. Porque a gente só vai na urgência, né? A gente acaba não se cuidando antes. E aí faz como? Aí quem ajuda você? Quem é a sua rede de suporte? Então, na realidade, a gente não tem uma rede de apoio. Então, assim, sou eu e o pai dele a rede de apoio, né? Ele tem as avós, mas as avós também têm as particularidades delas, né? Então, assim, quem a gente uma tem rede mais... de apoio direta é você e ele. Eu e ele. Mas se for necessário uma avó ficar um pouquinho, você consegue? Tipo, uma horinha a gente consegue. A gente consegue fazer uma adequação, porque o Miguel tem algumas medicações, né? Ele é muito seletivo, então a gente tem as particularidades dele. Né? Então, quem ajuda somos nós dois nesse primeiro momento. Principal, a rede de apoio, você e o pai do Miguel. Hoje, por exemplo, eu estar aqui, o pai ficou com ele. Isso que eu ia perguntar, o Miguel não veio por quê, né? Exatamente. Cadê o Miguel, né? A gente vai ver o Miguel já aqui nas fotos. Então, a gente já começa a pensar, olha só, diagnóstico, processo terapêutico e rede de apoio, rede de suporte. Tudo isso em torno do Miguel. Sim. E aí a gente começa a pensar na inclusão, nessa inclusão social. Como é que a gente pensa a inclusão social do Miguel na escola, por exemplo? Porque a rede social da criança é a comunidade, é o espaço que você frequenta, religioso ou não, é o espaço de amigos que você frequenta, são as festas, que por vezes a gente nem encontra mais as crianças autistas em algumas festas, né? Às vezes até porque ele não quer ir, porque é um lugar que tem muita gente. No caso do Christian, ele não quer ir nas festas, é uma luta para ele ir. Mas em alguns lugares, porque ninguém nem convida mais, né? Esse é um outro ponto também muito importante. Aí a gente precisaria de horas, né, depois para ficar conversando. Mas eu vou tentar aí, pelo menos, a gente trazer os principais pontos nesse caminhar da inclusão, né? A escola. Quanto tempo o Miguel fica na escola? Ele está na escola pública ou particular hoje? Então, o Miguel hoje ele está numa escola municipal, escola pública, né? E é uma escola que ele tá no 4º ano, e é uma escola que ele dá um suporte muito bom para ele, né? Ele não tem uma professora dedicada só para ele, porque sabe que na rede municipal, na rede estadual, a gente tem no mínimo 30 alunos por sala, né? E hoje em dia, com todo esse estudo do autismo, tudo, então assim, vieram vários diagnósticos. Então a gente não tem só uma criança autista dentro da sala de aula hoje, né? Sim, tem muitos Miguels, um monte de Miguel, um monte de
Christian aí em todas as salas de aula. Então, na sala do Miguel hoje tem ele e um outro e uma outra criança que são autistas e em mundos diferentes, né? O Miguel hoje é uma criança verbal e o outro não é verbal. Não é verdade. Então, assim, o Miguel começa daí a lidar com essa dificuldade. Mas a inclusão, com essa dificuldade que eu digo, porque ele tem dificuldade de comunicação com uma criança que não fala, né? Então é uma coisa que a gente trabalha muito com ele também. Mas dentro da escola, ele tem uma rede de apoio na municipal, que tem as AVS, que ajudam, tem uma professora estagiária, que também auxilia dentro da sala de aula juntamente com a professora, e com isso eles conseguem fazer atividades adaptadas para ele. Porém, preciso deixar isso muito claro, viu, Jane? Não são todas as escolas que a gente encontra dessa forma, com essa estrutura, na realidade, né? Você teve processos aí que várias foram adequações. muitas ligações para a mãe vir buscar. Exatamente. O primeiro ano, por exemplo, do Miguel, ele chegava a ficar 10, 20 minutos na escola. E daqui a pouco eles já estavam me ligando para eu ir buscar, porque... Eu queria falar um pouco disso, que quando você explicou isso para mim uma vez, ela comentou isso comigo, eu achei importante, por mais que quem vai assistir fale, nossa, 10 minutos na escola, tem que deixar mais. Mas para cada mãe, que a gente está falando para as mães hoje aqui, Sim. não estamos falando para especialista, acompanhe as redes sociais, vai ter muita campanha, muito esse mês vai doutor ter. falando. Aqui não, aqui é duas mães atípicas falando sobre o processo de aumentar esses 10 minutos, que é gradativo. É Né? gradativo. Um dia é 10 minutos, outro dia é 20 minutos, a escola te ligando para buscar. Gradativo para a criança e cansativo para nós, Sim. né? Mas a gente não pode desistir. Não, esse é o Aumentando ponto fundamental. o ganho nesse lidar na rotina da criança autista é um ganho diário, pequenininho, né? Mínimo. Eu não posso esquecer que eu vi que você levou ele no barbeiro, né? Essa Levei. semana. Eu vou colocar aqui porque eu não posso esquecer. Tá bom. Porque eu vou falar sobre isso antes da gente fechar. Mas, por exemplo, aí você começou gradativo, com 10, 20 minutos, e chegou a quanto tempo? Então, hoje o Miguel fica 3 horas Olha na que escola. ganho. Foi um ganho, e a gente acha que é pouco, Jane, mas não é. É assim, é o suficiente o quanto ele aguenta. Por isso que eu falo que a gente sempre precisa enxergar o nosso filho e olhar esse limite que ele tem. Eu acho que é um ponto fundamental a gente enxergar esse limite. E não simplesmente a gente pegar e falar, a escola exige isso. A gente sabe que tem as regras, tem os protocolos e realmente precisaria seguir aquele horário. Só que você vai deixar o seu filho lá sofrendo, porque é um sofrimento para eles. O ambiente é cheio, é muita criança dentro da sala de aula, é muito barulho, os intervalos é uma loucura, porque é muito barulho. Hoje em dia eles já não soltam aquele som tão alto, né? Mas é uma adequação. Então, assim, hoje ele está no 4º ano e ele consegue ficar 3 horas sem aprontar muito. Né? Sem aprontar muito, mas Então, ele já ele conseguiu já quebrar criou um a pouco sala de rotina, aula. né? Mas essa rotina... Aí fala assim, não, é só criar rotina que o autista segue. Não é assim. Não é simples É uma luta assim. diária e às vezes começa por minutinhos. No sábado a gente teve um curso, eu ouvi a nutricionista falando sobre a seletividade alimentar, e ela falando assim que às vezes é necessário mostrar, ofertar para a criança 10 vezes a mesma comida. coisa. Não no mesmo momento, mas você não desiste. Você ofertou, ele não quis, em outro momento você traz de novo, em outro momento você oferta de novo. A gente passa vai por essa tentando dificuldade até também. que ele aceite ou não, aí você realmente tenta substituir. O processo com a criança autista é assim, né? É assim. diário, né? É gradativo. A mãe, ela é persistente. Com né? certeza. Mas você citou algo muito importante que é dessa observação. Né? Quando a gente está falando de inclusão, é pensar que a nossa criança, o nosso filho, vai frequentar a escola, vai frequentar o mundo, vai no mercado, vai na festa. E aí, como é que a gente dialoga com esse mundo que, por vezes, não respeita? Não Traz respeita. regras, né? De um mundo dito normal, né? E que todo mundo tem que se incluir. Mas a inclusão não é forçada, ela é um processo de encontros. Então, o diálogo com a escola de entender que, às vezes, aquela determinada criança autista fica o período inteiro, às vezes não.
às vezes, necessário essa conversa. Você conseguiu dialogar com a escola? Então, com a escola, a gente, desde o começo, eu tentei ter uma parceria com a escola, porque eu acho que é fundamental, porque quem está ali são os nossos filhos, então a gente precisa ter esse caminho com eles. E aí eles foram me mostrando algumas coisas. Por exemplo, essa adequação de horário, eu ficava lá perto, porque não dava tempo eu ir para casa e voltar Acho para que pegar muita ele. mãe riu agora, porque eu também, na Exatamente. verdade, quando eu não tô, tá o pai do Christian lá sentado esperando. Pois Me é. fala a dica, que não é para ficar lá, é para Pois ficar, é. conta. Então, aí, mas eu ficava por ali porque Sim. não valia a pena ir para casa. Aí Aham. ficava ali, ficava perto da padaria ali, tomava um cafezinho, ficava num momento meu também. E Uhum. aí a escola me deu o caminho. Ela falou: olha, eu não Sim, posso deixar ele, né? Porque sim. tem as regras, ele precisa cumprir o horário. E eu super entendo. Uhum. Porém, eu falei que eu precisava desse tempo para a gente fazer essa adequação, e é fundamental a adequação para eles, não é jogar e deixar eles lá esse Sim, tempo todo. sim. E aí conversei muito com a médica e a médica fez um documento, a neuro entendeu a necessidade dele, respeitando o Perfeito, limite dele, e ela falou: vamos trabalhando gradativo até que ele chegue no tempo que ele precisa perfeito. na escola. E Então, esse documento te respaldou respaldou, de, exatamente de essa é a entender palavra. até porque a gente às vezes começa numa escola, a criança vai passar 4 anos, 5 anos naquele momento, de primeira a quinta, que seja de primeira ao nono, ela vai passar. E também, Sim. às vezes, o funcionário da escola troca, né? Ah, Às muda vezes você chega bastante. lá, vai conversar com o coordenador pedagógico, conta a história, né? A necessidade do seu filho, e quando você volta, daqui uns meses é outro que chegou e nem conhece aquela É, criança. E por vezes não leu mesmo o o histórico. histórico daquela criança. E aí eu cito, né? Eu vou citar vou citar uma prática positiva que aconteceu muito legal, mas eu vou contar uma ação que eu precisei levar informação da escola. O Christian, no caso, o meu Christian, né? Ele tem o pé quente, o pé dele esquenta. Então, primeiro, ele não usa tênis, a gente conseguiu pôr o Crocs com a ajuda da terapeuta, né? Eu lembro dessa Né? fase. A gente, para ele pôr, foi importantíssima a terapeuta, psicóloga, né? A terapeuta da psicologia, a nossa querida Tamires. Tamis, um beijo, manda beijo para Tamis aí. Beijo. Beijo, Tamis. Ela é maravilhosa, profissional maravilhosa que passou pelos nossos filhos, né? Sim. E foi importante para ele pôr o sapato no pé, no caso, o Crocs. Aí o que que acontece? Em algum momento ele tira o sapato na escola. E aí teve um momento que talvez, né, não foi contado para o professor que ele tirava o sapato porque é para esfriar o pé um pouquinho, depois ele coloca no pé. E aí numa conversa da rotina, em casa eu perguntei, o Cristian é verbal, eu perguntei o que aconteceu, ele falou: o professor brigou porque eu tirei o sapato, né? Tirei o sapato. E aí eu fui lá e marquei na escola para conversar com a coordenadora e com o professor e falar: professor, ele não tira porque ele está fazendo birra. Ele tira para esfriar o pé, que o pé dele é muito quente. E depois ele põe É novamente. uma forma de se E o professor autorregular, ficou né? sensibilizado porque ele não sabia. Então, assim, quando a gente fala dessa criança autista que às vezes tira o pé, que está com o pé no chão, a gente precisava muito de uma outra conversa, né? Talvez a gente volte falando um pouquinho sobre o mundo do autista, né? É, Como pode diagnosticar. Se vocês gostarem, né, do nosso bate-papo, pede lá, de repente a gente volta. com certeza. Mas pensar nisso, que cada criança autista em meio social, ela é uma criança que tem as suas necessidades, né? Às vezes o Miguel não tem problema nenhum com o tênis, o Christian tem. E esse diálogo se faz necessário. Eu acho que a gente pode ficar Sim, para a gente pedir inclusão, para a gente dizer, porque a lei está aí, precisa ser cumprida em todos os lugares. A criança autista tem diversos direitos garantidos, mas para fazer valer a lei, a gente precisa primeiro conhecer. E segundo, conhecer a nossa criança. é Saber o que a fundamental. gente precisa, o que é dele, que a gente pode conversar e na escola ter, né? Esse Sim. processo de diálogo na escola, em todos os espaços. E aí, falando de uma prática positiva, eu faço questão de contar aqui. O Christian, ele tem muito medo da chuva, né? Ele não pode ouvir barulho. Primeiro que o Christian, ele é hipersensorial auditivo, embora ele escute muito bem. Se tiver qualquer barulho, ele fica desesperado. E não corre mais, mas antes ele corria. E aí a gente entendeu que o abafador se fez necessário no processo dele. Algumas
escolas acham que o abafador acaba com o som. Não acaba, só diminui Ele um só pouquinho. diminui. Na verdade, acho que é um Isso processo de apoio de segurança que eles usam, né, para também. isso. E o Christian precisou ir de abafador para a escola. Na verdade, na sala dele, ele era a única criança com abafador. E eu vi uma foto na escola que eu não vi nenhuma outra criança com abafador. Então, faz importante os professores entenderem para que serve o abafador. Também a escola aceitar, porque a gente já teve casos de escola que não aceitou abafador. Mas, assim, essa prática positiva começa muito. A gente sabe dos desafios de Sim. inclusão do próprio professor. A Alessandra falou, né? Uma sala com 30, mas eu queria deixar uma prática que foi muito importante para a entrada do Christian na escola. A gente teve todo um processo muito doloroso para fazer a matrícula do Christian, e foi escola estadual. E aí, o que que aconteceu? Eu conversei com as coordenadoras maravilhosas, da escola na época, e aqui da Zona Leste de São Paulo, e elas pediram para levar o Christian um dia antes, né, dele começar a estudar. Num período em que tinham saído já as crianças de manhã e ainda não tinha entradas da tarde. Para ele Então foi um conhecer o horário ali de ambiente, né? meio-dia por aí, a gente levou, eu acredito que elas sacrificaram até um pedaço do almoço delas, pegaram o Christian, andaram na escola inteira e levaram ele na sala de aula e apresentaram para o professor. Quando o Cristian entrou na sala, ele perguntou cadê os brinquedos, porque ele veio da EMEI, né? E falaram, Sim, aqui não tem brinquedo. Mas tinha uma mesa grande, uma cadeira, e o autista gosta das coisinhas dele toda gosta. arrumadinha. Bem E aí organizado. eu pensei no meu coração e do pai, pensamos, ele vai ficar, ele vai dar conta de ficar na mesa. Porque para nós é isso. A criança sentar na cadeira e É. assistir, para a gente é toda essa dificuldade. E esse fato delas terem feito a ambientação, no outro dia o Christian estava com a mochila para a escola. E é Então, fundamental fazer isso. partiu do profissional. O profissional sabe que ele pode trazer alguns recursos de apoio que vai auxiliar essa criança que tem mais dificuldade a entrar dentro da escola. Porque muitas mães autistas que eu converso, a criança não está indo para a escola. É, mas o fundamental também é a gente dar previsibilidade para eles, né, Jane? E Sim, isso da escola foi um sim, olhar diferente, né? foi, total. E isso vale muito a pena. É esse olhar que eu acho que a sociedade precisa ter e que hoje em dia a gente não tem ainda, né? Porque não tem uma aceitação. A gente está conversando tão rapidinho, precisava muito sentar para falar, cadê o autista no mercado, né? A gente respeita a fila, Isso, né? Se ele corre, a isso. gente fala, olha, a gente precisaria muita coisa, mas hoje a gente já está caminhando para acabar, viu, Alessandra? Meu Deus. Acredita E que é olha, eu tinha tanta rapidinho? informação aqui Não, para mas a gente vai passar. trazer. Então eu vou fazer assim, ó. Primeiro que eu não quero deixar de falar, né? Sobre o barbeiro. Eu vi que você postou que você levou ele lá É, no barbeiro. O Christian ainda não foi no barbeiro. A tia dele uma vez conseguiu parar aquela cabeleireira, mexer muito pouco. E eu que corto o cabelo dele, mesmo sem ser cabeleireira. Isso é rotina de muitas mães, né? Eles não deixam exatamente. mexer na cabeça. Eles E têm de muita repente a Alessandra ontem sensibilidade. postou lá, ele ontem, anteontem, essa semana, Anteontem, né? é. Ele no barbeiro. O que foi isso? O que que Olha aconteceu? só, é o que eu falo das pequenas As conquistas, né? pequenas Os conquistas. pais que não são atípicos, eles acham que é muito normal, é muito tranquilo levar o filho no cabeleireiro, né? E o caso do Miguel, o que aconteceu? A gente também fazia isso. Eu comecei cortando o cabelo do Miguel, porque ele nunca aceitava ir no cabeleireiro. Depois o pai foi se especializando mais e aí ficou responsável por fazer esse A gente corte. vira cabeleireiro, né? E aí, um trabalho junto com a clínica, né, com as terapias, fazendo vários combinados. E dessa vez deu certo. Mas foi muito difícil. Mesmo ali nos 45 do segundo tempo, o Miguel ainda falou não, que não ia. E aí a gente Ai, abordou o gente. combinado com ele e aí Uhum. deu certo. E ele foi com o pai dele, não foi nem comigo, foi com o pai. Mas tinha um combinado por trás. A AT que fica com ele, a psicóloga, ela fez um combinado. Ele gosta muito de um desenho e ela ia ter que fazer aquele cabelo igualzinho ao personagem que ele gosta. E ele iria no A cabeleireiro. importância das terapias, né? Exatamente, porque os combinados dão muito certo. E aí, com muita luta, a gente conseguiu que ele aceitasse primeiramente e foi. Foi com o pai, não deu trabalho, porque foi uma coisa que ele aceitou ir. É por isso que eu falo sempre do limite de respeitar e respeitar a rigidez deles também. Sim, né? E isso é um ponto Uhum. de rigidez deles, né? Sim. De não mexer na cabeça, o que é o ambiente novo. Um dia antes a gente também já tinha levado ele, passado em frente, apresentado o cabeleireiro que era o Perfeito, né? que Fez são a ambientação coisas. antes, Isso. né? E a gente pegou a massinha, que foi Uhum. uma dica da TO,
e ela pediu, ela falou assim: passa a massinha, dá uma tesoura para ele e vai cortando a massinha e mostrando para ele esse corte. E foi um Hum, ponto que parece simples na massinha, e ali ele então, foi achando isso, né? o Ele viu, terapeuta vai trazendo um olhar que a gente às vezes não não consegue, né? Pensar consegue. que, né, eles vivenciam muito no lúdico, né? Sim, Lê, a gente está caminhando para o final. certo. A gente sabe, né? Hoje a gente trouxe um pouquinho da nossa rotina para falar um pouquinho de esperançar, que a gente está por aí, né? Em todos os Sim. lugares. Mas assim, o que que você não queria deixar de falar hoje aqui? Depois eu tenho duas perguntinhas para fechar, mas o que que você gostaria de falar para quem vai assistir depois, ou quando você pensa a câmera, de repente vai fazer um corte, o que que você gostaria de falar, assim, de deixar aqui hoje sobre essa sua rotina com o Miguel? Vi que você está com a camiseta aí do É, olha só, autismo. bem simbólica até, Aham. porque a borboleta ela é transformadora, E- né? O autismo, assim como o autismo na vida da gente também, é muito transformador. Por isso que eu falo que sempre nasce uma nova família ali, né? Em todos os sentidos. Aqueles que tinham a mente mais fechada acabam abrindo mais e deixam de olhar para o seu filho como modo de birra, né? E Uhum. entende que ali é um diagnóstico dado e que não é uma birra, não é uma pirraça, não é uma criança mancada. Precisa de um auxílio Precisa, especializado, né? precisa, exatamente. Precisa de um olhar diferente e não é porque eles fazem tudo isso que a gente também vai deixar, né? Não é assim Uhum, também. Isso é fundamental. A gente não pode deixar eles montarem na gente, né? É uhum, deixar, né? Não é assim uhum, também. Isso é fundamental. A gente não pode deixar eles montarem na gente, né? uhum. Essa seria É a uma palavra. criação É uma. normal, mas uma criança de uma criação normal daquela idade, né? Nós Exatamente. iremos ensinar as regras, né? De convivência, de educação, de bem viver no mundo, como para É, qualquer outra criança. Mas vai ter algumas particularidades quando a gente fala da criança atípica, né? isso. Então, assim, fala para mim, o que é que você deixa aí? Eu acho que assim, ó, de mensagem que a gente precisa é mudança no mundo, na realidade, né? Mudança na cabeça das pessoas hoje em dia e ter uma aceitação sobre o autismo, né? Sobre essa diversidade que chegou transformando a vida de muitas famílias, de muita gente, de muitos locais que tiveram que se adequar, né? No supermercado, num cabeleireiro, que a gente já viu esses dias passando, né? Que também tem lugares especializados. E eu acho que o que a gente precisa muito é entender que o autismo não tem cura. É que as pessoas tirem isso da cabeça. O autismo não tem cura, gente. É a aceitação. E a gente ter muito amor, porque amor, paciência, compreensão, tudo isso é o que a gente vive dentro do autismo. É valorizar as pequenas coisas, né? E para as mamães? Olha para a Para câmera as lá, que recado que mamães, você daria para gente, essas vamos lá, para mamães? as Que mamães. recado você daria, assim, para esperançar uma mamãe que está É, assistindo? para as mamães, eu falo que assim, ó, a gente vai ouvir muitos nãos. São muitas lutas, muitas batalhas que a gente passa. Eles têm muita coisa de direito, tem muitas coisas que eles têm direito, mas que você leva muitos nãos. Mas para que não desistam e não se esqueçam de vocês. E entendam que vocês não são as únicas que estão passando por isso. Não se sintam sozinhas. Procurem cursos gratuitos que tem muito na Tem, internet hoje né? em dia, tem muito aprendizado. Tentem entender a condição do seu filho, vai lá, busque aquela informação, sabe? Um exemplo em questão do Miguel, a seletividade alimentar, sabe? Então são pontos assim que a gente precisa ir buscando, mas não desistam e achem um tempo para vocês se reconectarem com vocês, sabe? Assistir um filme. Porque série é difícil, viu, gente, assistir. Mais filme, sabe? Ir num cabeleireiro, eu sei que parece ser difícil, mas não vai. Antes a gente tem uma rotina de repente você ir toda semana. Uhum, Quando você vira uma mãe atípica, você não consegue não vai mais. Você mais. vive de coque e cabelo preso, que é o modo mais Mas quando prático. puder, né, Quando puder conseguir fazer essa essa rede, saída. lembrar, né, de se cuidar, né? E se conectar com você própria, sabe? Porque a gente precisa desse tempo, a gente precisa sair para tomar um café com a amiga, né? Que lembra ali da gente sempre. Então, são bate-papos, mas sempre procurar conhecimento. E a gente ter essa aceitação para a gente e para o mundo, né? É o que a gente precisa disso. Ale, pensando nos sonhos, né? Que mundo você quer para o Miguel?
Olha, um mundo de inclusão assim na veia. Que Seria um aceite mundo exatamente como ele é, né? exatamente, Exatamente como ele porque é. são particularidades, são Sim. mordidas que a gente leva Aham. e são, E que a são gente sofre e chora quando a gente leva uma sofre, mordida, um chora, que fica tapa. marcado e daqui a pouco ele vai lá e ele te Mas abraça, são ele te processos que, beija. que até com um processo mesmo terapêutico eles vão tirando, né? Conseguindo ajudar a tirar esse momento que eles estão vivenciando. A gente precisava falar muito, mas a gente está caminhando Precisava. para o final. Mas tem mais alguma coisa que você escreveu aí que você queria lembrar de falar? É só que eu acho que é assim, é só para a gente entender mesmo o pensar, o sentir e o interagir deles, né? São pontos fundamentais para que a gente consiga ter essa aceitação. Se vocês gostarem, a gente volta depois outro dia, não volta a Ah, ler volta, para falar? A se gente você fez me um bate-papo convidar, sim, com certeza. para frisar esse mundo neste momento da campanha, né? Mas se for importante a gente falar sobre um determinado aspecto, né? Ela citou a seletividade alimentar, cada criança tem, a gente falou da criança não verbal, cada criança tem o seu aspecto, a sua característica, que se faz necessário um olhar diferente, um olhar de cuidado diferente. Mas hoje a gente priorizou a gente um pouquinho para falar da gente, porque Sim, falando da gente fala deles. E a mãe, a mamãe precisa se cuidar. Porque precisa. a gente precisa cuidar dessa cuidadora. A gente tem, infelizmente, diversas pesquisas apontando que algumas mães não estão aguentando. A gente tem um alto índice, né, de partida de algumas mães que às vezes não aguentou essa rotina ou essa falta de rotina, porque não conseguiu chegar nessa rotina. A gente precisa de apoio. Primeiro, eu acho que o processo é incluir nossos Sim. filhos em todos os lugares, né? Aceitar lidar com as diferenças é o primeiro ponto para pensar em inclusão. E um segundo momento, a gente ter bastante olhar para essas mães atípicas. Que às vezes a gente está sem pentear o cabelo direito, às Ah, vezes com está certeza, às vezes como sai qualquer assim. outra mãe de criança pequena que seja, mas porque a gente tem outras rotinas a cumprir e se faz necessário todo esse apoio. Eu queria ver aqui, Vitor, dá para passar aquelas fotinhas? Porque ela falou Miguel, Miguel, Miguel. Quem é o É, Miguel? Olha lá, vamos conhecer o Miguel. Vou apresentar o Cris também. Olha lá, Alessandra. Olha lá, quem é a Alessandra? Olha lá, Alessandra. Aí no momento na biblioteca aqui de São Miguel Paulista, que foi um momento exatamente. muito lindo. E ele estava na escola, né? Foi Tava na rapidinho na escola e escola. você foi lá. É o tempo que a gente tem, a É, gente recebe convite da amiga e aceita olha também. lá, gente, o Miguel, Miguel, Miguel. É Guerreirinho que está no Instagram, você vai passar a rede Vou social. passar também a Pode dele. passar, Vitor. Ok. Olha lá, sorrisão, né? O É, ele sorrisão. é. Opa, E apareceu aqui, a rede de apoio. essa é a Olha nossa rede de lá, apoio, né? a Esse é o pai do família numa Miguel. caminhada, né, que tem, Foi né? A uma gente caminhada fala de disso no final, conscientização do autismo, que olha são lá. pontos Que importantíssimos é para a gente. pensando, né, nessa rede de suporte, conhecer. Olha, teve festa. Olha lá. Ah, e aqui foi o quê? E aqui Aqui? foi uma Uma palestra que a palestra. escola, na realidade, me convidou Que para ir contar um pouquinho a legal. história do Miguel, né? Por Tá. que que ele usa o oxigênio, por que que ele Hum. fica um pouco menos tempo na escola. Então, as Você crianças. falou para outras crianças. Ah, que Exatamente. E muito importante. interessante que as crianças me bombardearam de perguntas. Ah, então a gente pode pensar nisso. Pensar nessa palestra em outras escolas, se tiver interesse, convidar aqui, né, Alessandra, Sim, para sim. passear um pouquinho, contar um pouquinho, porque falar com outras crianças é importantíssima para um momento de inclusão, E falamos né? bastante sobre o Aqui, autismo mãe nessa guerreira. palestra, viu? Isso. Sim, É importantíssimo. importantíssimo. Ouvir a gente, ouvir os especialistas, mas ouvir a gente também, Que né? vive o dia a dia, Que né? vivencia o dia Na a dia, raça. a rotina. Vitor, volta um pouquinho lá, deixa eu mostrar. Põe aí no Christian. Cadê o Christian? Aqui, a Cris, aqui é o segundo. Olha lá. Esse aqui, ó, mostra aí, esse é o Christian. Esse é o Sorrisão Christian, lindo meu Cris também. também, ó lá, ele com a rede de apoio dele, que é o gato. E cadê? Olha ele aqui, ó, ele adora o gato. E que linda, né? É um Olha lá. sorrisão, né? Ó a Pode mamãe, ó. passar. Agora volta um pouquinho lá, Vitor, nas figuras da campanha. E aí, só para eu mostrar aqui rapidinho. Ai, que coisa linda. Ai, mamãe A ama, mamãe, né? ó o É para coração. eles que a gente vive. Coloca aqui um pouquinho aqui, só para eu falar aqui rapidinho. Conhecer e incluir é um melhor jeito da gente poder transformar esse mundo, deixar esse mundo um pouquinho melhor. Conhecer e incluir começa assim, com práticas
positivas, levando informação. Eu tenho uma palestra, né, sobre o autismo que eu levo em associações, escolas, se precisarem, entre em contato que a gente pode conversar um pouquinho sobre ela. A Alessandra acabou de conversar na escola para levar informação sobre o Miguel e a gente precisa que esteja em todos os lugares. A gente tem uma associação aqui em São Miguel Paulista, que é o Movimento de Moradia. Também quero mandar um abraço para o Neto, para a Ana, o próprio Zapata, que tem um curso de crianças, cuidadores de crianças autistas, né? Com foco em TEA, para que a gente deixe cada vez mais cuidadores capacitados a lidar com esta rotina, né? Queria parabenizar, o próprio Zapata tem o Cine Azul, né? Que a gente tem nos céus da cidade. Queria parabenizar por essas práticas. Então, às vezes, nós precisamos começar com algumas práticas positivas para que chegue conhecimento em muitos lugares. Por isso que eu falo da transformação no autismo, né? Olha o quanto mudou. A Alessandra traz esse processo, né? De ir lá na escola falar por que o Miguel usa o oxigênio. Sim. Né? Porque muita criança, às vezes, não sabe por quê. Então, conscientizar as famílias, conscientizar outros profissionais que vão lidar, que não são os da rotina da criança autista, e principalmente conscientizar as crianças, porque elas entendam por que a criança autista usa um cordão, por que ela usa um abafador, isso se faz importante. Por que um fala, por que um não fala, né? Vitor, mais um só, por favor, aqui. Mais um para a gente passar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, pode deixar aqui. Então, o autismo, inclusão em todos os lugares. Ale, uma última fala, assim, um sonho seu, dessa mãe, da Ale, um sonho. Um sonho que eu tenho, assim, é que o Miguel consiga estar em qualquer ambiente realmente que ele quiser estar, né? E ser bem aceito, ser bem quisto e sem olhares de julgamento, que eu acho que o olhar de julgamento é muito difícil, tanto para as mães, para a família. Eles não, porque eles são totalmente sem filtro, né? Mas eu acho que essa aceitação, né? Entender que o mundo mudou hoje em dia, né? Ele está transformador. Então, acho que a parte de aceitação e ele estar onde ele quiser estar é fundamental para ele. Então, um sonho que talvez seja o meu e de muitas mães com assistir famílias, em que haja inclusão de verdade em todos os lugares. Então, gratidão a você, né? Da mão, eu gosto da mão, cuidar do microfone, a mão. Obrigada pelo convite. Gratidão a quem vai assistir. Procurem a gente nas redes sociais. Como é que te acha na rede social? Então, na rede social, trabalho muito com a do Miguel, @MiguelGuerreiro745G. Mas qualquer coisa a gente vai pôr também aqui, tá? Bom. Se alguém quiser conhecer a história do Miguel, conhecer mais a fundo, se alguém quiser levar o Miguel para conhecer, levar numa... Eu já vi ele em entrevistas, né? Levar aqui, se alguém quiser... A gente não entrou na medicação, né? Não dava para conversar sobre isso, mas quem quiser conhecer a história do Miguel e, de repente, até apoiar o Miguel na sua carreira de palestrante, o Miguel, né? Contando a história do mundo, procure a Alessandra nas redes sociais. Pode procurar aqui, depois eu vou colocar o link. Sobre a gente, volta lá no Pode Se Sentar antes, Vitor. Tá aqui aquela figura do Pode Se Sentar? Só uma chamadinha para o Pode Se Sentar. Olha lá, mês de conscientização sobre o autismo. O Pode Se Sentar é o podcast que dá origem a essas conversas. Pode Se Sentar, trazido aí com uma forma de incluir a pessoa idosa. Mas quando a gente fala de Pode Se Sentar, a gente não está falando só do 60 mais. De nós, né, Alessandra? Eu vou fazer 50. 40 mais. A gente tem que cuidar antes dos 60. Certeza. Então, falando aí de temáticas de longevidade. Então, eu queria fazer o convite para acompanhar a gente nas redes sociais. Vitor, volta só um pouquinho aquele que estava da inclusão em todos os lugares, qualquer um dos dois, para eu agradecer. Agradecer também aos alunos lá do curso, que você mandar um abraço para eles, né? Você quer mandar um abraço para alguém? Manda. Só para o pai, para a família, né? O pai pelo apoio, porque está trabalhando e está cuidando dele. E para a família, né? Também que está ali sempre apoiando a gente no que a gente precisa. E agradecer você ao convite. Muito obrigada. As mães atípicas têm que se unir, se juntar sempre, em todos os lugares. Sempre. E principalmente agradecer também ao pai do Cris, que está com ele hoje, né? O pai do Cris levou ele, está na sala de recursos agora, tá da escola. Outra temática para falar, né? Dos recursos que a escola tem para poder
propor essa inclusão na prática. inclusão. Mas voltando aqui para terminar, queria agradecer, lembrar que a gente está no SampaCast, no estúdio do SampaCast, aqui no TEIA de São Miguel Paulista, que é um espaço público que a gente pode agendar, né, através das redes sociais. Procurem lá na DeSampa, né, tem tudo orientadinho, mas eu não posso deixar de agradecer ao Vitor, que está aqui com a gente. O Vitor sempre, assim, solícito, muito acolhedor para orientar a gente. Sim, foi fundamental. Um espaço aqui digital maravilhoso, e eu espero que vocês tenham um mês de conscientização, né, sobre o autismo, de muita informação. Procure, vai ter caminhadas, vai ter palestra, sim, tem várias ações. Procurem as ações para que vocês conheçam mais, para que consiga aí pegar um pouquinho do meu sonho, o sonho da Lê, de deixar esse mundo melhor para os nossos filhos. Então é isso, eu queria agradecer. E até não posso deixar de falar, Mãe Atípica, conheçam a Casa Mãe Paulistana que a gente tem aqui na Zona Leste, é um lugar público, eu fui lá conhecer, tem toda a parte técnica de assistência social, psicólogo, orientação jurídica, é gratuito. Procurem nas redes sociais, queria mandar um abraço para todo mundo de lá, porque é realmente um lugar que começa a apoiar as mães. E eu soube que tem várias atividades lá, tem atividade, tem zumba, dança. Eu ainda não dancei, mas já vou lá dançar. Um abraço para a equipe da Casa Mãe Paulistana, pensar que tem que ter, é uma só na cidade, a gente precisa de muito mais pela cidade inteira para poder prover aí um momento, com certeza, de respiro e um momento de orientação das mães atípicas. É então, fundamental. Até breve. Gratidão por hoje. Obrigada. Obrigada.